A paz do Senhor, meus queridos. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e você está aqui no canal Boas Notícias. E hoje estamos com um vídeo diferente aqui no canal. A gente sempre está colocando os subsídios a cada semana para as lições da Escola Bíblica Dominical de Adultos. Neste trimestre estamos com esta lição aqui, tá? O Deus que governa o mundo e cuida da família. Mas hoje esse vídeo não é o subsídio ainda, o subsídio da lição de número 2. Hoje nós vamos apenas fazer a leitura, a leitura completa do texto desta lição, certo? Você que tem a sua lição e quiser pegar e acompanhar a leitura, fique à vontade. Ou então você pode simplesmente ficar ouvindo, coloque o vídeo aí, mesmo deitado na sua rede, na sua cama, ou no seu carro, apenas a leitura de todo o texto da lição de número 2. A lição 2 para 14 de julho de 2024. E o assunto, o livro de Ruth. O textuário diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Certo? Muito bem, a nossa introdução diz assim: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê, conforme está em Gênesis 22 e 14. Palavra-chave, providência. O primeiro tópico, organização, a organização do livro. Subtópico 1. Na Bíblia Hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanar, a Bíblia Hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada Ketuvim, ou Hagiógrafos, escritos. A primeira seção é a Torá, o Pentateuco. E a segunda é a Neviim, profetas, conforme está em Lucas 24, versículo 44. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão o Megilot, 5 rolos, livros curtos, lidos publicamente nas festas judaicas anuais. São eles Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, Pentecostes, a festa da colheita. Subtópico 2, na Bíblia cristã. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profeta e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, Pentateuco, Poéticos, Históricos e Proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens, conforme está em Ruth 1, 12 a 21, 2, 13 e 20, e também capítulo 3 e 1 e capítulo 4 e 16. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Subtópico 3. Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens.
o que também aponta para Samuel, conforme Ruth 4,17. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. A sinopse do capítulo 1 diz: Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo. Segundo tópico desta lição, o contexto histórico. Subtópico 1. No tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias de juízes, conforme Ruth 1 e 1, 4, 21 e 22. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono no ano 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu, conforme está em Juízes 1, 7 até o 19. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17 e 6. Sem uma sábia direção, o povo perece, Provérbio 11 e 14. Subtópico 2. Secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses, conforme Juízes 2, 7 a 13 e 3, 5 a 7. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar. É preciso ter caráter aprovado, como está em 1 Timóteo 3, 2 a 13, 2 Timóteo 2, 15 e Tito 2, 7 e 8. Subtópico 3. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos, conforme está em Juízes 3, 7 a 9, 12 a 14 e também capítulo 4, 1 a 3 e capítulo 6, 1 ao 6. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes, em hebraico shofetim, não eram magistrados civis como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque e Gideão. Juízes 3, 9 a 11, Juízes 4, 10 a 15, Juízes 7, 16 a 25. Poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. Juízes 2,18. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia, Salmo 103, 8, Joel 2 e 13, Romanos 2 e 4 e Lamentações 3 e 22. Ele ouve os que a ele clamam, conforme Juízes 29, 12 e 13 e Isaías 55 e 6. A sinopse do tópico 2 diz: os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase cada um fazia o que bem queria. Terceiro tópico, propósito e mensagem. Subtópico 1, o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como está em Apocalipse 5 e 5, Ruth 4, 18 a 22. Gênesis 49 e 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló.
e a ele se congregarão os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com a sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. Gênesis 35, 22, 49 e versículo 4. A promessa feita a Abraão seria agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido. Já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. 1 Samuel 9, 1 e 2 e 25, versículo 1. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Subtópico 2. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes dos judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede da separação, Efésios 2, 11 a 16. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, o nosso Redentor. Confira Isaías 59, 20, Lucas 1, 68, Efésios 1, 7 e Tito 2, 14. Subtópico 3. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos, conforme está em Jó 42 e 2. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé, conforme Abacuque 2,4 e Mateus 24, 12 e 13. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses. Confira em Juízes 21 e 25. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. 1 Coríntios 13 e 5. Sinopse do tópico 3. O cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro de Ruth. E a nossa conclusão nos diz: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Isaías 64 e 4. Que o Senhor Deus nos abençoe. Uma boa leitura. Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Faça marcações. Ou ouça esse áudio 1, 2, 3 ou 4 vezes antes de domingo estarmos todos na Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Deus nos abençoe. Obrigado por assistir.